Quero saudar todos os nossos amados e queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui novamente para ministrar esta videoaula dos livros poéticos. Se os irmãos têm estado conosco até aqui, glória a Deus por isso, porque é o Senhor que nos dá graça e a palavra do Senhor, ela diz que estamos numa grande obra e por isso não podemos parar, né? Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos desistir, né? Devemos prosseguir, né? Então, se os irmãos estão até aqui, os irmãos já são mais do que vencedores, né? Porque é o Senhor que nos dá graça, né? Quero lembrar também a importância dos irmãos estar lendo os livros, né, fazendo os questionários, respondendo as perguntas, né, e participando das nossas videoaulas, né, porque a gente procura, né, deixar bem explicadinho, né, aquilo que os irmãos estão estudando nos livros, na lição. De repente, algum assunto dentro da revista os irmãos não estão entendendo, e através desta videoaula os irmãos acabam compreendendo melhor, aprendendo mais, até porque os irmãos podem observar que as explicações, o conteúdo que nós trazemos, né, trazemos um conteúdo a mais para ampliar o conhecimento dos nossos irmãos, né, e lembrando assim que na hora da prova os irmãos não vão ter muita dificuldade em responder as perguntas se fazendo isso, né? Lembrando que quando os irmãos pegaram o certificado, né, os irmãos após concluir, né, os 20 livros, né, de teologia, os irmãos vão pegar o certificado e atrás vai estar o histórico de notas, né? Chegou até ao meu conhecimento alguns irmãos perguntando sobre as notas, né? Na verdade, as notas, acho que a nota mínima é a metade, né? 5, né? A faculdade normalmente pede uma nota maior, né? De 7 para cima, né? Mas se o irmão tirou uma nota mínima, uma nota muito baixa, conversa aí com o pastor, né? Pastor Humberto, para refazer se for do interesse dos irmãos, refazer, né, essas provas para ter uma nota melhor no certificado dos irmãos. Por isso que é importante os irmãos estarem assistindo as videoaulas e lendo os livros, né, respondendo os questionários, que eu tenho certeza, né, vai ser mamão com açúcar. Irmãos, vai tirar 10 em nome de Jesus, né? Mas importante, mais importante do que tirar um 10, né, é os irmãos aprenderem, entenderem e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, como disse o apóstolo São Pedro, né, no capítulo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho plena certeza que através desse investimento que os irmãos estão fazendo, e investindo realmente nos próprios irmãos, né? Os irmãos que estão fazendo esse curso, eu dou glória a Deus por isso, né? E os irmãos saibam que os irmãos não estão investindo no presbítero Alex, no pastor Humberto, não estão investindo na igreja pentecostal de Israel. Os irmãos estão investindo nos irmãos mesmo, né? E com certeza, né, tudo isso vai ser bênção na vida dos irmãos, e essa bênção vai refletir no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na igreja, né, que você congrega, né, aqueles que estão em sua volta, né? Porque, que nem disse o Senhor a Abraão, né, sede uma bênção. Eu quero profetizar na vida de todos os irmãos que estão conosco, assistindo, né, e participando deste curso, né, que os irmãos sejam uma bênção no nome
do Senhor Jesus, né? Quem pode glorificar a Deus por isso? Então, prosseguindo, amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, né? Nós falamos sobre o primeiro livro, que foi Jó, depois Salmos, né? Provérbios e agora Eclesiastes, né? Depois nós vamos precisar de mais uma aula para falar sobre o livro de Cantares, né? Todos esses livros têm as suas peculiaridades, né? A sua importância, os seus temas e lições que trata, né? Existe uma certa diferença, nós vamos observar uma diferença, né? Uma contradição entre o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, né? Ambos foram escritos pelo mesmo autor, Salomão, né? E provavelmente Provérbios, Salomão escreveu quando era moço, estava no auge da sua vida, e o livro de Eclesiastes quando Salomão já estava mais idoso, né? Existem dois pontos de vista, um em cada livro, e inclusive o livro de Provérbios existe uma cosmovisão, né? Uma visão espiritual. O livro de Provérbios ele traz isso, traz uma cosmovisão, uma visão da vida além do sol, né? Uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus, né? Uma vida conforme agrada a Deus, né? Inclusive o livro de Provérbios traz, né, o seguinte tema, né? Como viver de tal forma que venha a agradar a Deus, né? Então está no livro de Provérbios, né? Porém, aqui no livro de Eclesiastes nós vamos observar, através desse estudo, que traz uma visão debaixo do sol, né? Enquanto Provérbios a visão é espiritual além do sol, o livro de Eclesiastes traz uma visão debaixo do sol, né? Sobre tudo o que acontece debaixo do sol, as mazelas humanas, as injustiças, né? A vida do homem natural. Inclusive Eclesiastes traz uma visão da vida do homem sem Deus, e Salomão, observando tudo isso, e no livro de Eclesiastes ele mostra, né, que uma vida do homem sem Deus é vaidade de vaidade. Nós vamos ver por várias vezes essa expressão no livro de Eclesiastes, que é vaidade, vaidade, tudo é vaidade, ou seja, é fútil, é efêmero, é passageiro, né? Nós vamos ver isso no livro de Eclesiastes. Por isso nós precisamos entender a mensagem que o livro ela transmite. Nós nós entendendo a mensagem que o livro transmite, nós vamos conseguir melhor interpretar. Este é o grande segredo, né? Conhecer, saber aquilo que o livro transmite, né? E nós vamos estar analisando isto. A gente procura explicar da melhor forma possível. Então, mostra uma vida natural do homem sem Deus, né? Que é tudo vaidade e vaidade. Então, Salomão faz uma tese e traz uma conclusão no final. E nós vamos ver que a conclusão no final, Salomão chega na seguinte conclusão: que de tudo que tem se ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens, né? Nós não vamos começar em aula, mas nós já estamos em aula. Olha quanta coisa nós já transmitimos para os irmãos já têm aprendido da palavra de Deus. Prosseguindo, introdução. A palavra pregador, usada no primeiro versículo deste livro, vem de uma raiz hebraica que significa aquele que chama ou aquele que invoca. A ideia é de um orador ou pregador que reúne o povo a fim de lhe dirigir a palavra ou uma mensagem. Então, inclusive Eclesiastes, ele foi esse nome foi dado na Septuaginta, na tradução, né, do
hebraico para o grego. Na tradução original não é Eclesiastes, mas foi dado esse título Eclesiastes na tradução, né, do hebraico para o grego, né? E Eclesiastes tem um significado de profissão de orador, né, de pregador, de ministrar a palavra, né? Aquele que chama, invoca para dirigir uma mensagem, um discurso, este é Eclesiastes, né? Prosseguindo aqui, de acordo com a homilética, o livro de Eclesiastes é uma mensagem bem estruturada, com a introdução, tese, desenvolvimento de tese e conclusão e aplicação, né? O ideal, amados irmãos, eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos que ministram a palavra de Deus, pregadores, né? Os irmãos pastores, presbíteros, né? Que toda mensagem ela precisa defender uma tese. O que é mensagem? É defender uma tese, né? Você não pode trazer uma mensagem que você tenha dúvida daquilo que você está falando, né? Você tem que defender aquilo que você está falando, aquela tese, aquilo que você está ministrando, né? E ela tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, né? O meio da mensagem, começo, meio e fim. Essa que é a grande realidade, né? A mensagem precisa ter começo, meio e fim, né? Às vezes é fácil começar, né? Mas o difícil é terminar. Às vezes a pessoa, o pregador vai ministrar uma palavra, aí daqui a pouco ele começa a ministrar e às vezes se perde no meio da mensagem e depois ele tenta concluir, finalizar e não consegue, né, finalizar aquela mensagem, fica meio interminado, né? Então por isso que muitos pregadores tendem muito a mensagem, porque na verdade tenta terminar, né, concluir aquela mensagem e acaba não concluindo, né? Que nem se diz, né, que existe pregador que parece, que a pregação dele parece uma espada, né? Grande e chata, né? Mas através do estudo da palavra de Deus, desse estudo teológico e através da graça do Espírito Santo, eu creio que Deus haverá de usar de uma forma gloriosa a vida de todos os nossos irmãos, né, que tem esse chamado para ministrar a palavra de Deus. Então o livro de Eclesiastes ele mostra aqui a busca dos propósitos da vida, né? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é ser feliz, adquirir conhecimento, trabalhar, né? Então Salomão ele experimenta tudo que a vida pode dar e oferecer, né? Experimenta tudo aquilo que a vida pode dar e oferecer para tentar encontrar o propósito da vida, né? Porém, nós vamos observar neste livro que, na verdade, o verdadeiro propósito da vida se encontra em Deus, né? A verdadeira alegria se encontra em Deus, se encontra em Cristo, né? Porque o homem sem Deus, ele procura o propósito da vida e não acha, né? Deus ele criou o homem para um propósito, né? É como um exemplo a gente temos é que Deus ele criou os pássaros. Para que Deus criou os pássaros, né? Para eles voarem nos céus, né? Deus ele criou os peixes. Para que Deus criou os peixes? Para eles viverem no mar, né? Porque o peixe não consegue viver, né, fora do mar, né? Então, assim, Deus ele cria o homem para viver em Deus, né? O propósito do homem, da vida está em viver em Deus, né? Por Deus, através de Deus, através de Cristo, né? Então, capítulo 1
fala do conhecimento humano. Capítulo 2 e 3 fala dos prazeres da vida. No capítulo 4 nós vamos ver sobre as competições. Capítulo 5 e 6 fala das riquezas. Capítulo 7 fala sobre a boa fama e moderação. Capítulo 8 de Eclesiastes fala sobre submissão e as injustiças. Capítulo 9 e 10 sobre a morte e a sabedoria, né? Inclusive, né, dando uma ênfase sobre a morte. Nós temos esses temas aqui, mas nós vamos aprofundar logo mais a seguida, né? Mas sobre a morte, irmãos, no livro de Eclesiastes, né, existe alguns que até mesmo utilizam como doutrina, mas não é uma doutrina, que diz que assim como morre um animal, assim morre o homem, né? Quer dizer, a vida, né, acabou e não tem mais sentido, né? Depois morreu e não tem mais sentido, né? Mas só que aqui é uma visão humana. Aqui é uma visão do homem sem Deus, que acabou, morreu, acabou, não é verdade? Você perguntar para uma pessoa que não é crente, que não conhece a palavra de Deus, um ímpio e tudo mais, fala sobre a vida após a morte, ele vai falar que morreu, acabou, né? Acabou tudo, não tem mais sentido, né? Aproveitar enquanto está vivo, né? Alguns chegam a argumentar, não, aproveitando enquanto estou vivo, porque a vida, né, é curta, né? Mas aqui, quando fala em Eclesiastes que assim como morre o animal, morre também o homem, né, fala de uma visão natural do homem sem Deus, né, porque morreu, acabou. Porém, na palavra de Deus, né, existe uma vida após a morte, né? Existe uma promessa de vida eterna, existe uma promessa em Cristo de ressurreição, né? Jesus, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e aquele que crê em mim vive, nunca morrerá, né? Então nós cremos na vida após a morte, que nós estamos neste mundo só de passagem, né? Mas a verdadeira vida está em Cristo, está em Deus. E a Bíblia também menciona sobre a salvação, sobre a perdição. Daniel, no capítulo 12, fala que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação e desprezo eterno, né? Então, quando morrer, não acabou ainda não, né? A Bíblia diz lá em Hebreus, né, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois segue-se o juízo, né? Então tem um acerto de contas, né, perante aquele cujo qual devemos nos tratar, né? No capítulo 11 fala sobre a generosidade e a juventude, né? Existe, assim como no livro de Provérbios existe um grande ensino para os jovens, né, que Provérbios foi dirigido primeiramente aos mais jovens, inexperientes, né, e por fim a todas as pessoas, né, mas primeiramente aos jovens. No livro de Eclesiastes também vamos ver ensino para os jovens, né? E no capítulo 12 temos a conclusão final, que diz no versículo 13, né? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, né? A data: o livro foi escrito cerca de 935 a.C. e parece ser a biografia de Salomão, né? Que Salomão, ele conta sobre a sua biografia, sobre a sua vida, através das suas tentativas de encontrar respostas às perguntas da vida. O sábio rei mostra-nos o descontentamento do homem que vive sem Deus, né? Porque o homem sem Deus, ele, né, está perdido, sem esperança, sem, né, propósito. Este é a situação do homem sem Deus. Mas ele também mostra a necessidade do homem aprender a submeter a Deus e os seus decretos. O tema de Eclesiastes é
a vaidade de tudo que há debaixo do sol, como eu disse aos irmãos, né, que o livro de Eclesiastes, ele mostra uma visão debaixo do sol. E se nós olharmos, irmãos, só para as coisas, né, debaixo do sol, nós ficamos desanimados, né? Essa que é a grande verdade. Ficamos ou não ficamos, né? Vemos injustiça, pobreza, fome, dificuldade, né? Sem expectativa de melhora, né? Estamos aí neste ano para mudar o governo, né? E fica aquela expectativa, né, de que governo vai assumir, de que governo vai tomar a liderança, como vai ser este governo, né? E aproveitando essa oportunidade, é bom até mesmo ensinarmos, né, na igreja, irmãos, a verdade é o seguinte: os irmãos, cada irmão é livre para escolher, né, os representantes, né, o presidente, o governador, os representantes do nosso país, representantes políticos, né, os irmãos são livres para escolher quem os irmãos quiserem, né? Porém, existem algumas coisas que devemos atentar, né? Se aquele político, se aquele governante que estiver ali na frente, se ele traz consigo uma proposta, né, que são semelhante àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, né, a nossa crença, né? Por quê? Porque senão, né, as consequências ela vêm, né? Porque existe, infelizmente, né, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Existe, né, um governo, né, Satanás está por detrás dos governos mundiais e trabalha contra os valores da família, os valores cristãos, a moral, a ética, aquilo que é certo, né, aquilo que é correto, né? Então tem governos que trabalham contra, e nós devemos, é claro que se for apontar uma pessoa, né, dos políticos, né, que seja, não, esse daqui é um candidato, né, ideal, ou até mesmo, né, esse é o melhor candidato, não tem, né, infelizmente não tem, né, mas nós escolhemos, não é o melhor, às vezes o menos pior, né? Por quê? Porque existe aqueles, né, que são os mais piores, né, que são contra aquilo que nós acreditamos, professamos, né? Às vezes é a favor do aborto, né? É contra a liberdade de expressão, aí daqui a pouco a igreja não pode pregar, a igreja é perseguida, né? São pessoas que têm o inclinamento comunista. Veja lá o que está acontecendo na China, irmãos. Tem pessoas lá, crentes são perseguidos, né? Os cristãos presos, pastores, e até o governo chinês estão proibindo até a pessoa ter Bíblia pelo aplicativo, pelo celular, né? Então você vê que vai estreitando, é claro que conforme a volta de Cristo se aproxima, né, as coisas vão se estreitando. Porém, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós não devemos nos conformar, né? E devemos procurar colocar representantes, né, que talvez não seja 100%, mas seja aqueles que são mais próximos daquilo que nós professamos, acreditamos, porque somos responsáveis por isso, né? Inclusive a palavra de Deus, ela diz, né, que devemos orar pela nossa cidade, né, para que na nossa paz teremos paz, orar pelos governantes. Se nós devemos orar, né, nós devemos também votar com consciência, né, e votar com consciência, fazer a nossa parte, né? Então,
Como estávamos dizendo aqui, o tema é vaidade, tudo que baixa do sol. Conclusão, porém, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O termo vaidade no livro de Eclesiastes significa aquilo que é passageiro, vazio, inútil. O livro ensina que as coisas materiais ou terrenas são passageiras, enquanto as espirituais são permanentes, né? São eternas, né? A Bíblia diz que o homem é como a erva e a sua glória é como a flor da erva, né? Seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra de Deus permanece eternamente. Portanto, o tema deste livro é vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, né? A visão debaixo do sol, né? Lembrando, a visão terrena, a visão do homem natural, a visão do homem sem Deus. Encerra também uma tentativa de resposta filosófica à pergunta: como viver de modo possível no mundo onde tudo é vaidade, né? Como viver de melhor modo possível no mundo onde tudo é vaidade, né? Pergunta filosófica, né? E neste livro de Eclesiastes, Salomão ele responde essa pergunta no final do livro. O livro contém muita coisa de majestosa beleza e de transcendente sabedoria, mas o seu tom predominante é indizivelmente melancólico, muito diferente da alegria vividas nos livros de Provérbios, né? Livros de Salmos, né? Melhor dizendo, né? Porque Davi, pai de Salomão, em sua luta, né? Que foi um homem de batalha, luta longa e árdua por edificar o reino, sempre estava a clamar: regozijai-vos, dai brados de júbilo, cantai, louvai ao Senhor, né? Então, Davi, apesar das suas lutas, das suas batalhas, de ser perseguido, né, por Saul, apesar de todas as aflições que ele vivenciou, né, ele tinha em seu coração espaço para alegrar-se, para regozijar, para salmodiar ao Senhor, né? A alegria predominava no coração de Davi, né? Diferente do livro de Provérbios, né? Onde demonstra, né, o autor, né, até mesmo demonstra que tudo é vaidade, decepção, tristeza, né? Então Salomão, sentado, seguro e pacificamente no trono que o pai erigira, tendo riqueza, honra e esplendor jamais sonhado, luxo fabuloso, era o único homem no mundo a quem os outros poderiam considerar feliz. Contudo, emprega o incessante estribilho: tudo é vaidade, vazio, passageiro, efêmero, né? Então Salomão ele tinha tudo para ser um homem feliz, né? Ele tinha paz, né? Não precisou. Salomão ele não precisou erguer a espada como Davi para conquistar, né? Davi ele conquistou o mundo em sua época com a espada, né? Com o seu exército, com a sua força. Salomão ele conquistou o mundo com a sua língua, né? Com a sua palavra, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Conquistou riqueza, honra, né? Era um homem que podia nos dizer: esse era feliz, né? Mas em vez disso, disse que tudo era vaidade. O livro, produto que era da velhice do Salomão, deixa-nos a impressão clara de que ele não era um homem feliz. A palavra vaidade ocorre 37 vezes neste livro, né? Então,
nós vemos que nem sempre as pessoas ricas, abastadas, elas são felizes, né? Muitas das vezes, um grande empresário, cheio de patrimônio, né? Ele não é feliz. Essa é uma grande verdade. E às vezes tem aquele irmãozinho, aquela pessoa que passa dificuldade e paga aluguel, e ele é mais feliz do que este empresário, né? Porque a felicidade, ela vem de Deus, vem da graça de Deus, né? Essa que é uma grande verdade, que as coisas, que a riqueza, a verdadeira felicidade não consiste nas muitas riquezas, né? Inclusive Jesus, ele diz que, na verdade, está lá em Lucas 12,15, palavras de Jesus, que a vida de qualquer um não consiste na abundância daquilo que você ou que uma pessoa possui na vida. Não consiste nisso, né? Aqui tem uma mensagem para nós, né? Seja feliz com aquilo que você tem, seja feliz com aquilo que você possui, seja grato a Deus por aquilo que você tem, seja grato a Deus pela sua família, pelos seus filhos, né? Porque isto é dom de Deus, né? Se nós concentrarmos naquilo que nós temos, sermos gratos, sermos felizes, né? Com certeza, né? A nossa vida, ela vai fazer sentido, vai ter propósito, não vai ser vaidade de vaidade, né? Continuando, mas de modo geral, as lições do livro são evidentemente de procedência divina. Deus deu sabedoria a Salomão e inigualável oportunidade de observar e explorar todas as modalidades da vida terrena. E depois de muito rebuscar e experimentar, Salomão concluiu que, geralmente falando, a humanidade não encontrava na vida uma felicidade muito aceitável, e no seu próprio coração sentia um desejo ardente de algo além de si mesmo. Assim, este livro é como que uma expressão dobrado da humanidade por um Salvador, hein? Dependente que a pessoa possua, né? Ainda vai sentir no seu coração a falta de alguma coisa, né? E essa alguma coisa é o Salvador, essa alguma coisa é Cristo, né? É Deus, e somente o Senhor ele pode preencher, né? Com a vinda de Cristo, a vaidade da vida desapareceu. O brado foi respondido. Já não era vaidade. Sim, paz, ou melhor, gozo, paz e alegria, né? As palavras de Jesus, irmãos, era sempre de paz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, né? Isso vos escrevo para que em mim tenhais paz, né? Gozo, alegria, né? Essa era a expressão de Jesus, né? Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, ou seja, abundância. Olha, Jesus, ele nunca pronunciou a palavra vaidade, mas falou muito do seu gozo, mesmo sobre a sombra da cruz. Gozo é uma das palavras-chave do Novo Testamento. Em Cristo, a humanidade encontrou o desejo dos séculos: vida plena, abundante, alegre, gloriosa e eterna. Glória a Jesus por isso. Autor, embora o seu nome não aparece no livro, como ocorre no livro de Provérbios, né? E também em Cantares, a mensagem do livro não deixa dúvida que a autoria de Salomão é inquestionável. O autor identifica-se como filho de Davi, que reinou em Jerusalém, né?
o filho de Davi que reinou a Jerusalém, é claro que é Salomão, né? Inclusive os irmãos de Salomão quis usurpar o trono, porém não conseguiram, né? Porque a bênção, amados irmãos, quando é para você, é para você, e ninguém tira, e ninguém toma, né? Se alguém quiser tomar a sua bênção, não está querendo tomar a sua bênção, o seu lugar, a sua posição, não tema, irmão, porque aquilo que Deus preparou para você, é para você, e ninguém vai tomar, né? Não adianta chegar na frente, chegar primeiro, né? Tentar, mas aquilo que é para você, é para você. Também faz alusão a si mesmo como governante mais sábio do povo de Deus. Eclesiastes 1,16, né? Então, o governador mais sábio, é claro, Salomão. Se diz autor de muitos provérbios, né? Capítulo 12, versículo 9. Seu reino tornou-se conhecido por causa das suas riquezas e grandezas, né? Sem falar que a tradição judaica também atribui a Salomão a autoria de Eclesiastes. Então, não temos dúvida que é a autoria de Salomão, né? Diferente do livro de Provérbios, né, que a maioria pertence a Salomão, né? Coisa de 29 provérbios ali, né, que Salomão escreve, né? E 2 ali era de outras autorias, né? Então, o livro de Eclesiastes, né, o livro inteiro é de autoria de Salomão. O livro de Eclesiastes é um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica. Os hagiógrafos, ou seja, escritos sagrados, cada um dos quais era lido em púlpito anualmente numa das festas sagradas judaicas. Portanto, o Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos, né? Então, começando aqui, os capítulos 1 e 2, a inutilidade de tudo, né? Salomão começa seu livro como homem natural, completamente desiludido com a vida, né? Quantas pessoas estão dessa forma, né? Elas estão desiludidas da vida, né? Sem motivação, sem expectativa, sem esperança, né? E daí que entra o Evangelho, né? Que é boas novas de salvação. O Evangelho sempre é boa e ele é sempre novas, né? Ele reclama que nada é novo sobre a terra. Os dias começam e terminam com o nascer e o pôr do sol. O vento continua a soprar de um lado para o outro. As águas continuam correndo para o mar. Tudo existe e tem existido da mesma forma desde a criação do mundo, né? Quer dizer, as coisas são tudo igual. Aqui entra uma questão, né, para nós, né? A questão rotineira, né? A rotina, né? Então aqui fala sobre rotina. Nós não podemos nos conformar somente com a mesma rotina, né? Nós precisamos, né, a cada dia, um dia não é igual ao outro, né? Um dia não pode ser igual ao outro. Um culto não pode ser igual ao outro, né? Não podemos cair na rotina, né? Porque a rotina ela é prejudicial. Nossos olhos não enxergaram coisas originais. Nossos ouvidos não ouvem novos sons. Debaixo do sol, tudo permanece o mesmo, né? Então, tem pessoas que se acostumaram com a rotina, né? Estão naquele estado de acomodação, né? Essa que é a grande verdade, né? O mundo e a vida em geral é fútil e vazia, pois vivemos num carrossel gigantesco que passa sempre diante dos mesmos cenários. Assim vê as coisas do homem natural.
racionando a parte de Deus, ou seja, raciocinando sem Deus. Tudo é vaidade. Os alvos e objetivos são inatingíveis. Este ciclo vicioso, a vida torna-se uma aflição. Assim queixou-se Salomão. As palavras proferidas nos primeiros 11 versículos do capítulo 1 refletem uma atitude de desânimo, desespero do seu autor. São declarações do homem natural, derrotado, que perdeu a esperança. Observe no trecho que se segue, nos versículos 12 ao 18, onde ele indica ter investigado o sentido das coisas através da sabedoria. Tem averiguado tudo quanto sucede debaixo do céu. Salomão, sendo rei e tendo sido abençoado por Deus com um coração sábio e entendido, como está lá em 1 Reis 3:12, teve resposta às perguntas da vida, e ele aplicou o coração a esquadrinhar todas as obras. Mas a única coisa que ele aprendeu neste caso foi que na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta em ciência aumenta em tristeza, Essa foi a conclusão que ele chegou, A conclusão da sua primeira investigação foi que o homem terá aumento dos seus problemas à medida que multiplica os seus conhecimentos. Não que a ignorância fosse a solução dos problemas, mas que aquele que muito estuda e cresce em conhecimento, sem entretanto querer ser no temor de Deus, notará logo que a felicidade não consiste nisso. Então, tem pessoas que procuram alcançar objetivos na vida, e quando alcança, ele vê que aquilo não era tudo para ele, não era tudo que ele queria. Tem pessoas que procuram alcançar o auge na sua carreira profissional, e pelo caminho acaba perdendo bastante coisa importante. E ele observa que ele alcançou aquele auge na profissional, mas isso não o tornou pessoa feliz, Então existe muito isso, mas só que a felicidade ela não consiste nisso. Foi isso que Salomão ele investigou. Ele disse que plantou muitas vinhas, teve muitos gados, falou: não, vou ter bastante gados, vou ter bastante vinhas, vou ter bastante ouro, vou ter bastante riqueza, vou ter bastante sabedoria, vou ter bastante mulheres, Mas em vez disso trazer alegria e felicidade para ele, na verdade estava aumentando as aflições, os problemas, as tristezas, as decepções na sua vida, Porque nós, não sei se os irmãos já estudaram os livros de Reis, livro de Reis, Crônicas, os irmãos vão observar que por causa do aumento das suas mulheres, que tiveram 700 princesas e 300 concubinas, acabaram desviando o coração de Salomão de Deus. Salomão, no final da vida, ele caiu na apostasia, na idolatria. Isso trouxe várias consequências na vida de Salomão, inclusive uma delas é a divisão do reino, tristezas, aflições, e foi isso que acabou levando Salomão à ruína, E acredita-se que o livro de Eclesiastes foi escrito justamente nesse período que Salomão já estava idoso, já estava frustrado por tanta decepções, por tanto descontentamento na vida, por tantas consequências que a sua vida, que a vida o levou devido à idolatria, às mulheres que perverteram o seu coração. E acredita-se que o livro de Eclesiastes foi um livro que Salomão escreveu no seu arrependimento, onde ele vê que tudo é
vaidade de vaidade, né? Continuando, Jesus disse que a vida não consiste nos bens que a pessoa venha a possuir. Lucas 12 e 15, né? É errado possuir riqueza? Não, né? Não é errado a pessoa possuir riqueza, bens materiais, não é errado, né? A única coisa errada é a riqueza nos possuir, não é verdade? É caso nos possuir, né? Não é as riquezas é a raiz de todo o mal, mas o amor à riqueza é a raiz de todo o mal, né? Existe muitos homens de Deus que são prósperos, ricos e são felizes? Sim, né? Assim como também Salomão, ou melhor dizendo, Abraão era rico, era próspero, era uma pessoa feliz, abençoada. O primeiro livro poético que nós estudamos era Jó. Jó era uma pessoa rica, o maior do Oriente, uma pessoa próspera, né? Mas o seu coração, o seu amor não estava na riqueza. Tanto é que quando ele perdeu toda a sua riqueza, que Satanás achou que Salomão Jó perdendo a sua riqueza ia blasfemar contra Deus, na verdade isso não aconteceu. Jó, na verdade, ele adorou a Deus mesmo perdendo tudo aquilo que ele tinha, porque para Jó o servir a Deus, o adorar a Deus não fazia diferença se Jó possuía ou se não possuía, né? Esse deve ser, né, esse tipo de coisa que deve também estar em nossa vida, em nosso coração, né? Deus, ele tem o prazer de abençoarmos. Deus, ele tem o prazer de prosperar, né? Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus, seja próspero, irmãos. Mas não deixe seu coração ser levado por isso, né? Porque senão, né, isso vai acabar afastando de Deus, né? Tem pessoa que Deus ele tem que deixar só cair as gotinhas, porque se Deus ele abrir a torneira, né, da bênção, da prosperidade, da graça, ele acaba se perdendo, se desviando, né? Aí deixa de vir para o culto, né? Agora é abençoado, ele vai para o shopping, né? Ele vai fazer outras coisas e esquece de Deus, esquece da casa de Deus, esquece de contribuir com a casa de Deus, esquece de ofertar, esquece de trazer os dízimos para a casa de Deus, né? Então, isso é uma grande lição para nós também, né? A bênção, na verdade, ela só é bênção em nossa vida quando essa bênção ela é compartilhada, né? Que através desta bênção em nossa vida venha a ser compartilhada, né? Venha a ser transmitida também para nossas famílias, para o nosso filho, para o nosso esposo, né? Para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa igreja, né? Essa bênção ela tem que ser compartilhada. Jó, ele era abençoado, mas ele compartilhava essa bênção, né? Essa prosperidade que tinha era compartilhada, né? Todos, na verdade, na sociedade, né, os empregados, as pessoas ao redor de Jó também era alcançado pelas bênçãos na vida de Jó, porque se a bênção, né, em nossa vida, né, ela se limita a nós mesmos, ao nosso ego, né, em vez de bênção, ela se torna maldição, né? Se torna maldição. É que nem uma história de Israel, não lembro bem direito, os irmãos podem procurar, está lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, onde Israel estava passando uma grande fome, né? Aí no fim, o exército inimigo estava o cercando, mas Deus fez com que o exército inimigo se espantasse e fugisse.
E aí tinha, não sei se me falha a memória, 4 leprosos, se eu não lembro bem direito, que ele foi lá no acampamento dos inimigos, porque pensou, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade. Vamos lá no acampamento do inimigo, de repente eles nos dão pão, nos dão alguma coisa para comer, nós vivemos. Mas se ele nos matar também, de toda forma, nós vamos morrer. Aí foi lá e percebeu que os inimigos tinham fugido, né? Tinha ido tudo embora e deixado todo o despojo, todo o alimento, todas as riquezas, né? Aí eles se saciaram, comeram, né? Se alimentaram, tudo aquilo que os inimigos tinham deixado, né? Aí um deles falou, olha, não vamos pegar essa bênção só para nós, não. Vamos lá falar com os nossos irmãos, né? Com o povo de Israel, para que eles que estão passando fome, eles também venham a desfrutar, né, disso que nós estamos desfrutando, para que não aconteça de se tornar maldição em nossa vida. Olha só, né? Grande lição para nós, né? A bênção, quando não é compartilhada, ela pode se tornar maldição, né? Então, prosseguindo aqui com o nosso estudo, estas experiências do pregador foram baseadas na sua busca natural, como a gente disse, né? No olhar, né, do homem natural, na visão embaixo do sol, né? Visão terrena, do homem terreno, do homem sem Deus. Ele alicerça suas descobertas na sabedoria do homem e não na de Deus, né? Em Provérbios, ali se alicerça na sabedoria de Deus, na sabedoria divina. O livro de Eclesiastes se alicerça na sabedoria humana, que segundo Tiago, ela é carnal, né, e diabólica, né? Empreendimentos experimentais, né? Capítulo 2, versículo 1 a 11. Uma falha aqui. O escritor agora decide provar várias coisas para ver se acha nelas a felicidade, né? É o que o homem natural hoje faz. Ele se entrega ao vinho, Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, né? Salomão, ele disse que se entregou ao vinho, né? Mas retendo a sua sabedoria. O que ele quis dizer? Ele disse que se entregou à bebida, mas ele não perdeu o juízo, não perdeu a cabeça, ou viciou no vinho. Ele estava fazendo uma experiência, né, para ver se encontrava felicidade naquilo, né? Ele também edifica casas, né, planta vinhas, faz jardim, pomares, né? Às vezes tem aquelas pessoas que sonham, meu sonho é ter uma chácara, né? Então, meu sonho é ter uma criação de gado, né? Morar na cidade, na roça, né? Ele construiu açudes, ele comprou servas, boi, aumentou a sua riqueza, o número das suas mulheres, né? Observa a repetição da frase, para mim, né? Foi aquilo que nós estávamos falando agora de pouco, né? Que ele estava buscando, procurando tudo isso, mas para si, né? A bênção para ele, né? A bênção, ela precisa ser compartilhada, né? Então, Salomão estava adquirindo tudo aquilo para ele, buscando a felicidade, se achava felicidade nessas coisas, né? Na sua procura de alegria, ele se engrandeceu e se tornou o maior entre todos os reis que viveram antes dele em Jerusalém. O que ele viu e desejou, adquiriu e fez, né? Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tem de tudo, né? Tudo aquilo que ela vê, o desejo, vai lá e compra, né?
Às vezes nós até mesmo, né, desejamos ou queremos algo, mas não podemos, né? Não temos condições para isso, né? Mas eu quero falar um segredo para os irmãos: não tenha inveja daqueles que têm tudo, né? Porque às vezes aqueles que têm tudo, eles não têm o principal, né? E o principal é a graça e a presença de Deus, né? Essa que é a grande verdade, né? E tudo aquilo que essa pessoa muitas das vezes tem, ele não é feliz, né? Ele adquire tudo, mas ele não é feliz, né? Sua vida não é feliz, a sua vida é uma farsa, a sua vida é uma decepção, a sua vida é uma derrota, né? Eclesiastes 2:10: em tudo, porém, reteve a sua sabedoria, né? Quer dizer, ele foi uma experiência que ele teve, ele não se deixou levar por isso, né? Mas fez uma experiência. Mas eu digo para os irmãos, não vai fazer essa experiência não, porque senão vai se dar mal, né? Porque Salomão aqui, ele já estava, né, na apostasia, né? E se acredita que Salomão se arrependeu, né? O livro de Eclesiastes é um arrependimento de Salomão, né? Mas quem sabe de todas as coisas, quem julga todas as coisas, não somos nós, irmãos. Se Salomão foi salvo, se não foi, né, isso não compete a nós, né? Até mesmo o ímpio, né? O ímpio, a pessoa ali era famosa, era isso, era aquilo outro, né? Não era, né? Não foi salva. Isso não compete a nós, irmãos. Nós não podemos julgar. Não julgueis para que não seja julgados, né? Isso compete somente a Deus, e somente aquele dia vai ser julgado, porque vai que no final da vida daquela pessoa, no momento final, Deus deu uma oportunidade para aquela pessoa e aquela pessoa aceitou, não é verdade? Essa que é uma grande lição para nós, né? E aqueles irmãos que são pastores, presbíteros, também é uma lição, nos dá uma lição aqui, né? Porque às vezes podemos ser convidados para o velório de alguma pessoa que não é crente, né? Porque fazer velório de crente é mais fácil, mas velório de pessoas que não é crente já é mais difícil, né? Você de forma alguma pode falar que aquela pessoa está perdida, morreu sem salvação, né? Porque a mensagem ali no velório, a mensagem não é para a pessoa que morreu. Ali você vai dar uma palavra para as pessoas que estão vivas, né? Para que venha, né, até mesmo, né, Deus até mesmo no velório, eles colocam todo mundo para pensar, né? Para a pessoa pensar o que elas estão fazendo da vida, né? E mostrar que a vida é passageira e que, na verdade, todo homem está ordenado, né, e vai morrer um dia, né? Por isso nós devemos estar firmes e apegados no Senhor, né? E, na verdade, sobre essa questão de até mesmo velório, né? Até mesmo não existe regra, né, para fazermos velório, né? Porque Jesus, né, ele nunca ensinou isso, né? Porque todos os velórios que Jesus foi, ele ressuscitou morto, né? Que nós temos um Deus que não é o Deus de mortos, mas um Deus de vivo, que dá vida, que vivifica, né? Que nos vivificará naquele grande dia, né? Quem crê em mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus, né? Para que pudéssemos avaliar os resultados das suas investigações, a única coisa gratificante desse experimento foi o trabalho árduo que ele fez com as suas mãos. Note no versículo 10, né, do capítulo 2, né? Eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas as coisas, né? Então, às vezes a alegria não está, na verdade, né, de ter tudo, né? Mas às vezes a alegria está naquela luta que você passa para adquirir alguma coisa, né? Porque às vezes você trabalha o mês inteiro, sofre o mês inteiro, né? Aí depois você recebe o seu salário, recebe, né,
o seu pagamento, aí você fica feliz por aquilo, pelo fato de ter trabalhado, ter lutado, né, para conquistar, né? Então, Salomão, ele mostra, né, que a alegria dele estava nas fadigas, né? Se sentia contente com o trabalho que tinha feito, mas não demorou muito para que ele mesmo considerasse tudo isso como mera vaidade. No fim dessa experiência, ele percebeu que as possessões, prazeres, proeza puramente humanas não produzem real felicidade. Tudo tem o seu fim determinado. Eclesiastes capítulo 2, versículo 12 a 26. Nesse trecho, Salomão amplia sua consideração acerca da sabedoria. Ele chega à conclusão de que o sábio tem vantagem somente sobre o louco, mas conclui ao mesmo tempo que a sabedoria humana não poderá dar vida abundante e eterna ao homem, né? Lembrando aqui, né? A sabedoria humana, a visão humana. A sabedoria humana, ela não pode dar vida abundante e eterna ao homem, né? Mas a sabedoria divina, a sabedoria de Cristo, né? Ela pode dar vida abundante e eterna, né? A sabedoria da palavra de Deus, né? Nós estamos estudando esse curso teológico, né? Buscando uma sabedoria divina, né? Buscando conhecimento divino, né? Todos querem ser sábios ou ignorantes. Todos querem ser, ou melhor, todos querem seja sábios ou seja ignorantes, morrerão. O que temos adquirido para nós mesmos, o nosso sucesso na vida, os nossos investimentos, as nossas obras monumentais, não são de valor algum quanto a vida terrena chega ao fim, né? Então, quando chega ao fim a vida terrena, não importa se você tenha uma empresa, se você tem uma fazenda, se você tem uma grande casa, se você paga aluguel, né? Se você tem um bom emprego, se você não tem, quando a vida terrena chega ao fim, já não vai ter mais sentido, né? Por isso que lá em Eclesiastes também, está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, né? Que tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as suas forças, né? Tudo que te vier a mão, ou seja, toda oportunidade que você tiver para fazer alguma coisa, faça, né? Os irmãos que tiveram a oportunidade para fazer esse curso teológico, né? E os irmãos estão fazendo, e glória a Deus por isso, né? Não pare, continua, né? Vamos conosco até o fim, né? Tudo que tiver à mão, esse versículo, irmãos, é bastante importante. Depois os irmãos podem, se quiserem, os irmãos abrem a Bíblia e dá uma meditada nesse versículo. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, né? Tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, né? Porque para a sepultura, ou seja, quando você morrer, né, quando passarmos dessa vida para outra, né, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma, né? Porque teve muitas pessoas que quiseram fazer, né? Teve a oportunidade de fazer e não fez, e depois se arrepende de não ter feito, né? Ou não teve mais oportunidade para ser feito, né? Se diz que o lugar mais rico do mundo, qual é o lugar mais rico do mundo, irmãos? Alguém sabe me dizer? Será que o lugar mais rico do mundo na África, as jazidas de diamante? Será que o lugar mais rico do mundo é na Amazônia, cheio de minérios naturais, né? Ou será que o lugar mais rico no mundo é
no Oriente, né, nos grandes tanques de grande exploração de petróleo, né? O lugar mais rico do mundo, irmãos, é no cemitério, né? Mas, presbítero, como assim, né? O lugar mais rico do mundo está lá no cemitério. Por quê? Porque ali estão muitos projetos enterrados, muitos sonhos enterrados, que não saíram do papel, né? Que foram planejados, mas não foram executados, né? Empresas que nunca foram abertas, oportunidades que nunca a pessoa ela colocou em prática, colocou na frente, né? Então, na verdade, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça, né? Faça quando você puder, né? Conforme as suas forças, né? Enquanto você pode, porque vai chegar uma hora que você pode querer fazer e não vai conseguir fazer, né? Foi esta uma palavra que Deus ele disse a Josué, e essa palavra foi uma palavra muito dura, Josué, né? Que nós podemos meditar nela, né? O Senhor disse a Josué: Josué, já estás velhos, né, e chegando aos seus dias, e existe muita terra para ser conquistada. Ou seja, Deus queria dizer: já chegou no final da linha para você, mas tinha muita coisa para fazer, tinha muita terra para ser conquistada, né? Então, por isso que em Provérbios 9:10 ele nos alerta contra isso, né? Tudo quanto tiver a sua mão para fazer, faça, né? Porque pode ser que amanhã você não tenha oportunidade para fazer, e pode se arrepender de não ter feito, de ter aproveitado a oportunidade, porque existe oportunidade que passa e não volta mais, né? Que passa uma só vez e não volta mais. É uma grande lição para todos nós. Continuando, todos quer seja sábios e ignorantes morrerão. O que temos adquirido para nós mesmos, sucesso, né? Isso que a gente já falamos, né? Quando chegar ao final da vida, deixaremos tudo para outro, até para aqueles que não se esforçaram nesta vida. É uma grande verdade, né? Quando chegar ao final da nossa vida, nós deixamos tudo aquilo que adquirimos para outro, até mesmo para aqueles que não se esforçaram nem um pouco, né? Então, é uma grande verdade, né? Quantos pais, né, se esforçam, conquista e deixam os seus filhos pegam e desperdiça tudo num piscar de olhos, né? Isso também é vaidade. Parece injusto, mas faz parte da vaidade deste mundo. O escritor, nos últimos 3 capítulos, porém, começa a ver a vida abundante, que provém unicamente de Deus. Por instantes, ele reflete sobre as bênçãos do Altíssimo para aqueles que o temem e nele confiam. Em seguida, ele volta a mergulhar nas suas averiguações sobre o mundo e a vida. Retorna ao caminho da futilidade, procurando solução nos lugares errados, né? Então, capítulo 2 e 3, o tempo e as tribulações, né? Há tempo para todo o propósito, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, que Salomão ele diz que há tempo para todas as coisas, para todos os propósitos, né? Nós devemos, na verdade, atentarmos a isso, né? Que há tempo para todas as coisas, né? Para todos os propósitos da nossa vida, né? Nós devemos saber, né, administrar o nosso tempo e saber o tempo certo, né? Tempo para plantar, tempo para colher, há tempo para edificar, há tempo para amar, há tempo para aborrecer, né? Tempo de guerra, tempo de paz. Salomão fala tudo sobre isso: tempo de nascer,
tempo de morrer, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, né? Qual é o tempo de Deus na sua vida? Qual é o tempo de Deus que você está vivendo, né? Essa é uma grande verdade. Nessa passagem bem conhecida, encontramos um comentário sucinto sobre os ciclos da vida. Para tudo há um tempo determinado. Há 14 frases nesse versículo que mostram os dois lados extremos dos principais acontecimentos da vida humana. No decorrer da nossa existência, há tempo de plantar, de arrancar, que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, né? Deus, o autor do tempo, né? Existe o tempo Cronos, né? O tempo do Cronos é aquele tempo que pode ser cronometrado, né? O relógio humano, né? Esse é o tempo Cronos, né? Mas só que também existe o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, né? Que é o tempo de Deus. E o livro de Salmos está escrito que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, né? E às vezes tem coisa na nossa vida que nós devemos esperar o tempo de Deus, né? Esperar o tempo de Deus, porque às vezes queremos fazer uma coisa, mas ainda não é a hora, ainda não é o tempo, né? Queremos tomar uma decisão, né? Mas ainda não é o tempo. Queremos nos mover de um lugar para o outro, mas ainda não é o tempo. Por quê? Porque existe o tempo de Deus, né? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Às vezes nós estamos buscando a bênção e a bênção não chegou, mas só que a bênção ela vai chegar, mas vai chegar na hora certa, vai chegar no tempo certo. Às vezes nós que estamos apressados, né? Nós devemos entendermos isso, né? Então, Deus estabeleceu o tempo de maneira ordenada, a fim de realizar o seu plano neste mundo. O tempo faz parte do plano de Deus. O homem, porém, não tem condições de enxergar este plano no seu tempo, no seu todo, né? Ele vê só uma parte e isto o frustra. Sendo finito, não pode compreender o infinito. Sendo mundano, não pode compreender o celestial. Sendo imperfeito, não pode interpretar a perfeição. No seu estado natural, como mero descendente de Adão, o homem jamais compreenderá os propósitos do Senhor, seja ele os mais sábios dos homens. Outro sim, o verso em apreço, refere-se à eternidade, a palavra que pode sugerir o pensamento-chave do livro. Este termo hebraico ocorre 7 vezes, né, traduzido de vários modos, né? Para sempre, séculos passado, durará eternamente, casa eterna. Deus pôs a eternidade no coração deles, né, no coração do homem, né? Porque Deus ele criou o homem para viver eternamente, né? E se Deus ele criou o homem para viver eternamente, o homem ele quer viver eternamente, né? Porque foi para isso que Deus foi criado. Mas por causa do pecado veio a morte, né? Inclusive, né, eu tenho um estudo que mostra, que prova, né? Existe 3 provas que Deus ele criou o homem para viver eternamente, né? Existe 3 provas, 3 teses que mostram que Deus criou o homem para viver eternamente. A primeira delas, né, que o homem, né, ele não quer morrer. Já uma prova que o homem foi criado para viver eternamente. Por quê? Porque o homem não quer morrer, ele sabe que vai morrer, né? Às vezes ele esquece que ele vai morrer um dia, né? Mas ele não quer morrer. Ele não se conforma com a morte.
ele não aceita a morte, né? Quando morre um ente querido, né? A pessoa morre, né? Aquele luto, o homem ele não se conforma com a morte, não quer morrer. Então essa é uma prova de que Deus ele criou o homem para que viver eternamente. Somos seres, né, que fomos criados para viver eternamente. Segunda prova que Deus criou o homem para viver eternamente, né? O homem, o ser humano, ele é perfeito. Imagina a perfeição humana, irmãos. A perfeição humana, ela não tem explicação. O homem não cansa de falar, o homem não cansa de ver, né? O homem não cansa de ouvir, o homem não cansa de pensar. Acredito que todos os irmãos tenham celular, né? O meu está com esse problema, né? Memória cheia, essa travar, não funcionar direito. O cérebro humano, a capacidade humana não tem limite. Não existe computador que tenha essa capacidade, irmãos. Por maior que seja a tecnologia avançada que nós vivemos, não existe capacidade como a capacidade humana. O cérebro humano, ele tem, né, é uma das provas, que tem uma capacidade inesgotável. Se diz que quem utilizou mais a capacidade do cérebro humano não chegou a utilizar 1%. Né? Então, a capacidade humana, né, ela é inesgotável. Né? Terceiro, prova que Deus criou para viver eternamente. A natureza é perfeita. Né? A perfeição da natureza. O ciclo da natureza. Nós vemos que no livro de Eclesiastes, né, o sol ele se põe, o sol levanta, né, o ciclo não tem fim. O sol não se cansa de pôr, o sol não se cansa de se levantar. Né? Chega a noite, mas sabemos que amanhã vai ser um novo dia. Né? A natureza é perfeita. A natureza, ela tem um ciclo eterno. Né? O homem que na verdade destrói essa natureza, né? Por causa do pecado, né? Por causa do pecado, todas as áreas da vida humana e da vida natural foram afetadas, inclusive a natureza, né? Mas porém, né, isso também é uma prova que Deus ele criou o homem para que vivesse eternamente. Nós temos todas as condições, né, naturais para viver eternamente, até porque diz a palavra, né, uma geração vai, outra geração vem, mas o mundo continua da mesma forma, né? Então, é uma grande lição para nós. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo mundo quer viver eternamente, né? E nós encontramos a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. No mais profundo da natureza, o homem anseia pelo que é eterno. E a esta ansiedade nada da terra pode satisfazer. Mas, naquela época, Deus ainda não revelaria muito a respeito das coisas eternas. Cristo é quem trouxe a luz, a via e a imortalidade mediante ao Evangelho. Olha, irmãos, o que diz lá no 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 10. Né? Os irmãos abrem lá para ver. Está escrito assim: e que é manifesta agora, pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Né? Então, nós vemos que Cristo trouxe luz e vida e imortalidade mediante ao Evangelho. Né? Glória
a Deus por isso, né? Por isso que Jesus mesmo disse, né? Aqui está aquele que é maior que Salomão. Aleluia. Capítulo 4, amados irmãos, nós vamos dar uma corridinha, mas temos observado que o livro de Eclesiastes, né, ele traz grandes lições para nós, para a nossa vida, e às vezes tem alguns assuntos que precisamos, né, transmitir um detalhe a mais. Pode ser que nós não consigamos terminar o livro de Eclesiastes nessa aula, mas aí nós continuamos na próxima aula e já juntamente, né, em seguida, já também o livro de Cantares de Salomão, que é o nosso último livro poético, né, porque as horas passam muito rápido, né? Então, capítulo 4, tristeza e tolice. As expressões em injustiça têm assolado o mundo desde o tempo de Caim e Abel, né? A terra está cheia de desonestidade. No versículo 4, 6, vemos que o trabalho, muitas das vezes, porém, da inveja e que a rivalidade ambiciosa sempre causa amargura e ódio. Versículo 1 ao 12, Salomão destaca a importância do companheirismo que deve haver entre os homens no desempenho dos seus afazeres. Segundo Salomão, a vantagem que duas pessoas têm sobre uma só é que tem melhor paga o seu salário. Se cair, outro levanta. Se aquentarão ao dormirem, resistirão ao adversário mais facilmente, né? Então, aqui, irmãos, nós devemos atentar para o seguinte, né? Salomão, ele diz: é melhor que seja dois do que um, né? Então, aqui está falando sobre companheirismo, né? Deus, ele criou o homem como um ser social, ou seja, um ser que não nasceu para viver sozinho, né? Mas viver em sociedade, em companheirismo, né? Um ser interdependente, né? Quer dizer, nós dependemos um do outro. Essa é a grande realidade, irmãos, né? Pode escrever isso. Nós dependemos um dos outros, irmãos, né? Sozinhos, né? Nós não somos ninguém, né? Nós dependemos um dos outros. Por isso que Jesus, ele diz, né? O maior e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? E o semelhante a esse é o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, o relacionamento na vertical, relacionamento com Deus, e o relacionamento na horizontal, com o nosso próximo. Ninguém foi criado para viver uma ilha sozinho, isolado, né? Nós dependemos um dos outros, né? Quer dizer, se não fosse, né? Se não fosse eu estar ministrando esta aula para os irmãos, essa videoaula, os irmãos não teriam professor e não conseguiria fazer o curso, né? Então os irmãos precisam de um professor para estar ensinando, né? Mas só que eu, sem os irmãos, que são os alunos, não faria sentido, né? Eu ser um professor sem classe, sem aluno, sem pessoas para estar ministrando, né? Não existe ovelhas, né, sem pastor, né? Porque ovelha sem pastor, né, acaba sendo destruída, né, sendo desbaratada pelos lobos, né, pelas feras, né? Inclusive, existe muitas ovelhas por aí que estão sem pastor e correm um grande perigo, né? Mas também não existe pastor sem ovelhas, né? Então,
a verdade é que nós dependemos um dos outros, né? Se diz que da seguinte forma, irmãos: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, precisamos de Jesus, né? Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, e nós precisamos de Cristo. Então, essa é a mensagem que Salomão ele diz neste capítulo 4, né? Então ele diz, né, que é melhor ser duas pessoas do que uma, né? É claro que aqui não está falando, né, como muitos interpretam, né, em relacionamentos, né, relacionamento amoroso, né, e sexual, né? Como diz aqui, ó, melhor está no capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11, né, que muitos interpretam, é melhor dois numa cama porque um esquenta o outro, né? Então, alguns interpretam como sendo um texto falando sobre amor carnal, sexualidade. Não tem nada a ver com isso, né? Aqui, por exemplo, ó, tem melhor paga de trabalho, né? Então, dois trabalhando vai render mais o trabalho, né? Então, eles vão ter mais sucesso, né? Ser dois é melhor porque se um cair, o outro levanta, né? Mas sendo um só, se ele cair, quem que vai levantar? Não é verdade? Então, por isso que é importante, né? Se tiverem dois numa cama, né, se esquentarão o outro, né? Então, o que acontece? No frio, né, até mesmo os animais, né, muitas das vezes eles se agrupam, né, porque um recebe o calor do outro para se esquentar do frio, né? Nós vemos até mesmo na época de frio, às vezes a pessoa faz uma fogueira, fica todo mundo juntinho, todo mundo perto. Para quê? Para se esquentar do frio, né? E dois resistirão ao adversário mais facilmente do que ser apenas um, né? Isso que é uma grande importância, né? Agora, prosseguindo aqui, sucesso e posição pouco valem para aquele que alcançou, se este não abre a mente para as sugestões e os conselhos de outro. Até o rei sensato poderá perder o seu reino para um jovem pobre e sábio, né? Verdadeiramente, riquezas, posições, famas são inúteis se forem adquiridas pela cobiça ou ambição desonesta, né? Não vai valer a pena. Mesmo os bens ganhos legalmente e por nosso esforço não constitui segurança contra o fracasso, né? Não é verdade? Porque na vida, né, às vezes nós ganhamos, mas na vida nós às vezes perdemos também, irmãos, né? Tem pessoa que só pensa em ganhar, né, e muitas das vezes, pelo fato de pensar só em ganhar, às vezes em vez de ganhar ele está perdendo, né? Mas na verdade não devemos preocupar com isso, né? Porque se nós perdemos aqui, lá na frente em Jesus nós ganhamos, né? Tanto é que Jesus ele disse, né, na sua palavra, que aquele que achar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao meu evangelho, achá-la-á, né? Então, às vezes, precisa perder para ganhar, né? Às vezes, aquele que ganha, ele perde. E às vezes, aquele que perde, ele ganha, né? Por isso que eu quero profetizar na vida dos irmãos, quem sabe, se você tem perdido, né, algo ou alguma coisa, de alguma forma, né, creia somente, né, que lá na frente, em nome de Jesus, né, você vai ganhar, né. Jó, ele perdeu tudo, mas lá na frente, ele ganhou tudo, né,
tudo de volta. E outra, ele ganhou dobrado. Aleluia, glória a Deus por isso. Nossa segurança salarial, nossos negócios, que render bem, nossa posição, tudo é vaidade. Isto é, tudo é passageiro. É como correr atrás do vento. Se tornamos tudo isso mais importante do que o nosso andar com Deus, né? Na verdade, Deus deve ser o mais importante que nosso trabalho, nosso salário, né? Nossos anseios, né? Nossos negócios, né? Daquilo que nós buscamos, né? A Bíblia Sagrada diz: buscar o reino do céu, a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Amados e queridos irmãos, infelizmente, devido ao nosso tempo, né, que é curto, não vai dar para nós prosseguimos com essa lição, né? Essa lição eu achei que ia ser rápida, mas no fim ela está tão boa, né, que acabou, né, não dando tempo da gente terminarmos, né, numa só aula essa lição, né. Semana que vem nós vamos estar terminando essa lição de Eclesiastes e entrando na lição de Cantares, né. Meus irmãos, estudo os livros, né, faça o questionário, continua firme e perseverante, né. Semana que vem nós estaremos concluindo essa lição de Eclesiastes, já entrando em Cantares, né. Então, sendo assim, vamos excitar a nossa divisa no 3, 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, um excelente feriado para todos os irmãos, em nome de Jesus.